2h20, tema do Vila Nova na tela do canal do YouTube. A gente fala agora do Tigrão. E a pergunta é a seguinte: qual a expectativa que o Vila gera para 2026? Ontem, no lançamento lá do projeto oficial do Estado de Serra Dourada, o presidente do Vila, né, o Fábio Brasil, estava presente, e os dois vices, o Hugo Jorge Bravo, que cuida da parte financeira e também do futebol, e o Vinícius Cirqueira. E a gente, através do Henrique Alcaraz, ouviu o presidente, né, o ex-presidente do Vila, o atual vice-presidente colorado, Hugo Jorge Bravo, que comentou sobre as contratações, planejamento e o que ele projeta para 2026. Veja só, 2h20. Abre aí pra gente. A oportunidade eu vejo como muito positivo, né? Acho que o futebol goiano, através dos seus 3 principais clubes, suas grandes torcidas, merece um local, uma arena apropriada para esse momento do futebol goiano. Depois do ano de 2025, o Serra Dourada virou um talismã, digamos assim. Ficou muito marcada a cena de você no vestiário, ali no meio do jogo. Virou um talismã pro Vila? Mas Deus abençoe que seja, né? Para 2026, assim como foi em 2025, acredito que se visualizar algo interessante, alguma partida interessante, eu penso que o Vila não vai titubear e vai vir para o Serra Dourada. E Deus queira que a gente consiga repetir o feito de 2025 em 2026. Hugo, agora falando sobre planejamento, temporada de 2026, o Vila vem, né, trabalhando bastante em contratações, trouxe o Della Torre, o Marquinhos Gabriel. O que esperar desse Vila Nova para essa temporada de 2026? Um Vila Nova forte, competitivo, contratações pontuais, porém atletas da divisão. E a gente está muito confiante de que 2026 seja um ano muito positivo para nós. Perfeito. Tá então o ex-presidente do Vila, né, atual vice-presidente, comandante do futebol, Hugo Jorge Bravo, se mostrando totalmente animado com as contratações que foram feitas. Ô, meu querido Maestro Tim, você projeta um Vila Nova de fato mais forte? Porque o Vila ele tem escalonado, né? Até trouxe essa informação aqui semana passada. O Vila fez, nesse ano de 2025, seu maior investimento dos últimos anos para campeonato goiano. O Vila já tinha no Campeonato Goiano uma folha de 1.200.000. E na Série C, na Série B, o Vila quase bateu 2 milhões. A informação que eu tenho é que a folha para 2026 no Campeonato Estadual vai para 1.600.000. E para o Campeonato da Série B vai aumentar também, chegando ali na casa de 2.100.000. Então é um Vila Nova com planejamento, aumentando o seu investimento. Você vê se aumenta investimento já nesse time do Campeonato Goiano? O Vila que vai começar o estadual contra a Becate é um Vila melhor, né, do que o Vila que começou essa edição de 2025 diante da Aparecidense no Estádio Olímpico? Eu vejo que está caminhando para ser. Caminhando, mas ainda não tem... Ontem nós temos uma projeção aqui da provável escalação já do Vila para o ano que vem. É um time que dá para ser competitivo, que dá para lutar pelo título, pelo bicampeonato, campeonato goiano, mas ainda eu vejo algumas carências. É lógico, ainda tem tempo aí para fazer contratações, o Vila deve anunciar outras contratações aí, mas eu espero ver um Vila competitivo, e mais competitivo do que foi em 2025, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu esperava mais do Vila no Brasileiro, eu esperava o Vila brigando mais, chegando mais até o final da competição vivo, em busca do acesso, como a gente viu em 2023, como a gente viu em 2024, eu vejo que esse ano de 2025 no Brasileiro, no Campeonato Goiano, o Vila mostrou resultado, conseguiu o título, quebrou um tabu de 19 anos, mas no Brasileiro, para mim, ficou uma certa decepção. Eu esperava mais. O elenco, para mim, tinha condições de produzir mais. Aí teve problemas de lesões demais, teve as trocas de treinadores que alguns não deram resultados, então tudo isso fez com que o Vila morresse, vamos dizer assim, muito cedo no Campeonato Brasileiro. Para 26 eu espero o Vila brigando mais tempo, e queira ou não queira, Thiago, com o passar dos anos, os dirigentes também vão pegando mais cancha, vamos dizer assim. Eu vejo o Hugo mais preparado, e agora ele tem essa função, né? Ele é um vice-presidente de futebol, ele não é um presidente executivo para tomar conta de tudo. Parece o Hugo mais agressivo, né, Tio? Então eu vejo assim, mercado. Como ele vai estar mais direcionado ao futebol, e o Fábio Brasil ficando com os outros afazeres de um presidente, eu vejo que o Hugo tem esse foco maior no futebol e a condições de montar um elenco mais capacitado. Até agora, as contratações, a maioria me agrada, né? Me agrada aí a contratação do Della Torre, Marquinhos Gabriel, né? O goleiro Ayrton. Agora eu ainda vejo que carece
carece principalmente a parte ofensiva ainda de uma qualidade melhor, que foi onde o Vila deixou a desejar em 25, essa parte ofensiva. Eram muitos jogadores no ataque com pouca criatividade, vamos dizer assim, poucos jogadores se destacaram. Para mim, só o Todinho ainda, mesmo com muitas lesões, foi o que sobressaiu. Família, no Casarão Goiano você tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Além da comida caseira mais gostosa do Brasil. Venha para o Casarão Goiano, na BR-060 em Cesarina. Casarão Goiano, 2h24, debate das feras, oferecimento Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango, Vedacil, seu distribuidor Gates. Para quem tá afim de conexão e diversão com qualidade máxima, só a Sim Digital é completona, com fibra e TV. Diga sim, assine agora. Centripisos tem ofertas arrasadoras, ainda tá sorteando uma moto 0 km. É claro, gente, sempre importante falar para você dessa marca maravilhosa que é a Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. WhatsApp é o 629-9189-3952. Autopeças Brasil. Elson Frazão, tá ligado com a gente. Goiás é time grande, com certeza vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora esse Daniel Paulista é traíra, deixou o remo na mão. Márcio Tigrão, Vila tem um bom 11, não tem elenco. Precisa movimentar em relação a isso. Ô Márcio, mas a questão de ter elenco, né, Kleber, é complicado, porque o Vila não tem esse orçamento todo. Isso. O Vila tem dificuldades. Então o que o Hugo fez? O Hugo montou um 11 que pra mim dá confiança. Alguém nessa mesa aqui desconfia do 11 do Vila? O 11 do Vila, pra mim, é um 11 pau a pau com o 11 do Goiás e pau a pau com o 11 do Atlético, que vai anunciar boas contratações. Boas contratações do Atlético. Então, esse 11 do Vila, ele me dá a garantia pelo menos de uma semifinal, ok? Semifinal. Da semifinal pra final e depois pro título, é outra conversa. Mas aí você vai enxertando qualidade no Campeonato Brasileiro. Porque o Vila Nova não tem esse dinheiro todo, né? Mas enfim, mestre, o que você me fala aí dessa montagem do elenco do Vila Nova, que no Hugo Jorge Bravo está despertando muita esperança. O Vila fez um bom trabalho de contratação. Devendo uma resposta aí para o nosso ouvinte. 2 contratações do Vila me conta. Virão para receber do Vila e não vão jogar. Anota aí o que eu estou falando agora. Hoje em dezembro, não começou ainda, o Anderson Jesus, que não está jogando em lugar nenhum, zagueiro, não vai jogar no Vila também. Não é pelo fato de ele mudar para Goiânia que vai recuperar. E o Rafa Silva, também não vai jogar. Eu não contrataria esses 2 jogadores de jeito nenhum. Os 2, o atacante e o zagueiro. Agora, todos os demais mas no caso do Rafa Silva, se ele não jogar, ele não recebe, né? É contrato de produtividade. De todo jeito, eu não traria. Ele mas só recebe se ele jogar. Mas o Vila trouxe um goleiro para ser titular. O Ayrton é melhor que o House. Então o Vila consertou. Aquela desconfiança que o House deixa aí alguns torcedores do Vila e alguns da gente aqui da imprensa, ela acabou. O Ayrton vem para jogar. O Vila resgatou um terceiro goleiro, que é o Gabriel, o menino que passou pela base do Vila. Você deve conhecer bem, né, Tim? Lembra? Eu lembro só assim de nome. Não lembro que ele é mais novo agora, mas ele estava no Atlético Mineiro. Foi pro Atlético Mineiro, é da base do Atlético Mineiro, estourou a idade lá, o Atlético Mineiro não ia aproveitar, o Vila agiu rápido, resgatou. É um goleiro alto, muito versátil, vem para ser o terceiro. O House, o segundo, resolveu o problema do gol. Lá na zaga, eu já disse, o Anderson não me agrada. No meio campo, ele trouxe um volante que eu não conheço, mas por aquilo que eu chequei, é o Marco Antônio, jogador de pegada boa. Então, bom, eu não vou, a pessoa que me falou disse que é bom, eu tenho que confiar. Mas ele tem o William Maranhão. Poxa, vai falar que o William Maranhão é uma contratação ruim para um time de Série B? Não tem como. Então, essa contratação me agrada muito. Para o meio campo, ele trouxe ainda de criação o Marquinhos Gabriel. Vai resolver? Claro. Isso a gente sabe que resolve. Então, é uma contratação muito pontual. Lá para o ataque, eu gostei dos anúncios. Eu não conheço o Rian, mas eu conheço o Della Torre, que resolve. O Janderson vindo, a gente conhece o Janderson também. Então, as contratações do Vila, elas me agradam muito. Essas 2 não, as que eu falei aqui não. Eu não vou mudar daqui para frente não. As demais, eu acho que acrescenta muito ao Vila. Todas elas acrescentam. O William Maranhão qualifica o meio campo do Vila, o Della Torre qualifica o ataque e o Ayrton qualifica o gol. Então o Vila tem uma espinha. Um goleiro bom, confiável, experiente, um volante bom, um meia de criação bom e um atacante bom. Então, aí na entrevista que o Hugo disse ontem, encontraria a sua perspectiva aí. Ele disse, eu prestei muita atenção, olha, nós vamos fazer contratações pontuais. Vem mais um jogador e se sair alguém, a gente repõe. Só. O Vila vai trazer... De 3 não, o Vila vai trazer 3 jogadores. Um jogador é jogador assim, desse padrão que você tá falando. É o Janderson.
Se o Ceará não liberar o Janderson, o Vila vai atrás de um outro jogador, talvez do mesmo tamanho, com o mesmo peso. Sim. E 2 contratações são padrão do Rian. Jogadores desconhecidos, padrão Pedro Romano, padrão Everton. Romano, São jogadores aposta, né? Se forem bem no Campeonato Goiano, ficam para a Série B e talvez até gerem dinheiro pro Vila. O Goiano, eu acho que é suficiente. Agora, contratação pesada é só mais um. Mas eu gosto dessa postura e vou explicar por quê. Porque o Vila não tem dinheiro, não pode correr risco com o pouco dinheiro que tem e precisa guardar o dinheiro, aprendeu neste ano. Precisa guardar o dinheiro para as janelas, quando precisa reforçar de verdade. E o Campeonato Goiano, mestre, é tiro curtíssimo. Sim. Então não tem nem tempo para lesão. Sim. Né? Não tem nem tempo para lesão. Ah, mas o Vila montou um time com a faixa etária muito alta. Cara, são 10 datas. Mas não é. São 10 datas. 11 datas. 11 datas. 10 datas assim, né? São 11 datas. Você chega em março, você começa o campeonato dia 11 de janeiro e termina dia 24 de março. Não dá nem 3 meses direito. Não, é como se fosse 70 dias. Tem coisa muito rápida. Tem 2 detalhes do Vila que me agradam demais. Primeiro, se o time encaixa, meu amigo, um abraço. Olha, o Vila começa com um treinador que veio para fazer o trabalho no ano que vem. Ele veio esse ano. Porque quando a gente criticou, que eu critiquei demais, babei no microfone, a contratação do Luizinho Lopes, o tempo provou que eu estava certo. Não dava certo. Quando trouxe o Paulo Turra, que muita gente ficou a favor, eu falei, olha, não tem chance de dar certo. Treinador ultrapassado que mata os jogadores durante a semana treinando, no dia do jogo, o time não dá conta de jogar. Saiu do Atlético Paranaense por isso, o Vila trouxe. O Vila errou 2 cajadadas num coelho só. Ele trouxe 2 treinadores que afundaram o projeto de acesso. Esse ano ele já começa com o Humberto Louser trabalhando este ano para o ano que vem. Isso me agrada demais, é a evolução da diretoria. E uma outra coisa, o Vila está demonstrando uma força política, o clube de futebol tem de ter força política, senão ele não avança. O país é assim, o Vila tem demonstrado uma força política extraordinária. Haja vista que agora toda a área que o Vila tem ali perto do aeroporto está legitimada, legalizada, documentada. Perfeito. 2h31 agora, todo mundo está dizendo sim para essa novidade, assim digital, completona com fibra e TV. Gente, tem um pacote maravilhoso com uma net que você precisa conhecer, além do atendimento humanizado e eficiente. Diga sim, assine agora. Alô, torcedora goiana, agora você tem um lugar perfeito para cuidar da saúde das suas unhas. Kelly Unhas, estúdio designer, alongamento de unha, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel e também spa dos pés. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Kelly Unhas, Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, vocês no setor oeste. Hospital do Coração de Goiás. E Vedacil, tem mangueiras de qualidade que garanta performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no centro-oeste brasileiro. Vedacil de Goiás, para todo o Brasil. Família, eu preciso do teu like, gente. A gente não bateu nem 250, eu tô preocupado, eu tenho que bater os 300 aqui. Não custa nada. Deixa o teu like aí, vai, deixa o teu like. Fabrício Ataídes, Thiago, avisa o treinador do Vila que todo jogo, com 20 minutos do primeiro tempo, o Maranhão já tem cartão amarelo, viu? Fabrício, não é bem assim, meu filho. Ele bate, mas você precisa desse perfil de jogador também, né? Você tem necessidade. Nilcimar Ferreira, e falavam do Atlético como se ele dependesse de política. Nilcimar, eu acho assim, a gente marginaliza muito a questão da política, mas a política ela é essencial em todo o ramo de atividade. Porque a política, né, Nivaldo Carvalho, ela é a ferramenta do falar, do buscar recursos. Então a gente não tem que ficar demonizando, a política ela faz parte da nossa vida. O Vila está coberto de razão. O Atlético, que já teve deputados federais, está coberto de razão. Que volte a ter outro agora, vai ser pré-candidato. Quanto mais gente do futebol na política, melhor para nós. A gente precisa. O povo não tem bancada da igreja, da Bíblia? Tem bancada da bala, pei. Tem bancada de tudo, gente. Que tenhamos também a bancada da bola, faz parte. É um ramo importante de atividade, né? Mas enfim, Nivaldo, que expectativa essa montagem de elenco gera em você? E qual que é a tua interpretação? Você vê o Vila Nova, de fato, gastando mais? Do ponto de vista matemático, gastou. Mas esse gastar mais gerou mais qualidade para o time do Vila Nova que vai começar o Campeonato Goiano em 2026, pelo menos na teoria? O time é mais qualificado? O meu querido amigo Zé Roberto, ele até faz uma correção aqui. O pé? É o pé? Ah, tá. É o pé.
Grande pé. Ele faz aqui uma correção, que são 14 datas do Campeonato Goiano e 58 dias. Muito obrigado, Zé. Dá nem 2 meses. Né? São 58 dias. E se o Zé corrigiu, vamos com ele, porque se o Zé pular dentro do buraco, eu não quero saber nem o que tem lá. Eu Bicho, corro ali, e pulo atrás. Ali sabe o caminho, viu? Você tá doido. E tá rico de um tanto. Por que eu falei que eu pulo atrás? E merecido, viu? Baita de um profissional. E gente boa de Cara correto, honesto, cara gente boa. profissional, gente honesta, gente do bem. É uma raridade esse rapaz. O que acontece? Eu acho que a montagem do time do Vila Nova desse ano, para o ano que vem, está sendo muito boa. O Hugo está tendo o cuidado de contratar jogadores que estão vindo, são jogadores que a gente olha assim, esse cara vai acrescentar aqui. Futebol é uma desgrama, né? Você traz o cara, de repente ele não dá certo, é assim, mas a princípio são jogadores que, o meu entendimento é o mesmo do Kleber Ferreira, o goleiro para ser titular, tal, o Della Torre, o Maranhão, esses caras aí, o Marquinhos Gabriel, enfim, eu acho que a montagem do time do Vila Nova até agora está sendo muito boa, e são assim, ó, são jogadores que estão casando com aquele ao lado. Por exemplo, o Maranhão é o pesudo, né? Aquele jogador bruto. E aí, ao lado dele, tem o João Vieira, que é o jogador mais leve, aquele jogador que tem a facilidade com a bola. Então, o Della Torre é aquele jogador mais centralizado. Ele vai ter jogadores que vão atuar mais pelos lados. O Todinho e o Janderson, a tendência é ser esses dois. Todinho não. Todinho não. Todinho tá no Náutico. É o Urso. É o Urso. André Luiz. O amor do Fofão, né? Apaixonado. Apaixonado. Por quem? Do Fofão, pelo Urso. Não, simplesmente. Ele tem um fã-clube. Tem informação? Ele tem um fã-clube. É amor, sim. É amor mesmo. Verdadeiro. De mãos dadas. E tem o Marquinhos Gabriel, que é o jogador que o Vila há muito tempo não tem. É aquela característica aí. É um jogador de 36 anos, mas fez um grande campeonato lá pelo Avaí. Então o Vila está conseguindo montar uma equipe muito boa. Aí o que acontece? O Hugo, na situação, na condição de vice-presidente de futebol, ele vai ter condições de fazer aquilo que, como presidente, ele não podia fazer. Que são aquelas questões que sempre faltam ao Vila Nova, que é ele ser entregue e uma presa fácil na questão de bastidor. Nós tivemos 2 pênaltis nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, que eu me lembro assim, que foram voltados por invasão de área. Um aqui, do Vila contra o Avaí, e os jogadores do Avaí invadiram também, a arbitragem voltou, e o outro lado do CRB. Isso é típico de time que não tem trabalho de bastidor. Não tem força. Não tem força nenhuma. Então o Hugo, como diretor de futebol, ele terá essa função, ele vai ter condições de fazer esse tipo de trabalho, ele não precisa dar aquela, assim, entre aspas, não é literalmente, viu gente, pelo amor de Deus, aquelas pancadas pesadas em cima de jogador, mas ele vai ter condições de cobrar especificamente de jogadores determinadas situações. Isso vai preenchendo o time ao longo da temporada, onde o Vila Nova perdeu pontos preciosos por permitir esse tipo de situação no seu elenco, muitas e muitas vezes. Então acho que o Hugo vai ter condições de fazer esse tipo de trabalho agora na condição de diretor de futebol.